E está rendendo a história da formação testada pelo Milito no treinamento. Elton Novaes, você repercutiu, maluco. Você repercutiu. Você virou notícia no Brasil inteiro. Eu hoje assisti dos programas pela manhã, quase que não sai. Eu falei com o Valuco, hoje eu tô doidão. Tomei 1,5 litro de café. Loucaço, irmão, loucaço. Hoje ninguém me dá volta. Ó, nem você, ó, que é um especialista. Tá. Você repercutiu no Brasil inteiro, irmão. Ainda volta. A turma tá com medo de bancar a informação, então a turma diz, ó, é do Elton lá, ele que se vira com ela. Você recebeu de uma fonte importante. Muito confiável, eu confio bastante nessa pessoa. E faz parte, o jornalismo é isso. O jornalismo a gente busca ter fontes, ter aproximação com diferentes pessoas dentro dos clubes, não especificamente dentro de um clube só. A gente trabalha com fontes, buscando essas informações, e quando acontece uma mudança de treinador, é muito normal esses treinamentos com diferentes equipes. E uma dessas equipes que o Milito trabalhou foi essa que a gente apresentou ontem. A gente colocou o time com Everson, com Gemerson, com Lemos, com Fux, Batalha, Igor Gomes, Arana, Zaratio, Scarpa, Paulinho e Hulk. Pronto, foi essa equipe que treinou. E aqui ao meu lado tem o Breno, que também tem as suas fontes e na apuração que ele fez, chegou também a essa escalação. Mas as escalações que vão acontecer, escalações não, testes que vão acontecer, porque a escalação vai ser uma só, vai ser de sábado, 1 hora antes do jogo, 3h30 da tarde, no sábado, todo mundo vai ficar sabendo qual é a real escalação desse primeiro time que o Milito está colocando em campo. Então, os testes estão sendo feitos. Por exemplo, em uma parte do treinamento que aconteceu nos últimos dias, também teve retirada de jogador que, para muito torcedor, é intocável. Mas esse jogador foi testado no time reserva e um outro atleta entrou no time titular. Então, assim, a gente fica deixando essas, né? Vai contar, não? Essas Você não vai possibilidades. contar, não? Não, então vamos lá. Então, Hulk saiu? Não vou falar. O Scarpa sai do time em um determinado momento para entrar o Saravia no time. Aí ele jogaria com 2 alas, tendo um lateral direito no corredor, um lateral esquerdo no corredor, mantendo os 3 zagueiros, 3 homens no meio campo e o Paulinho. Rapaz, o que você achou disso? Então só para completar, são alternâncias normais dentro da chegada de um novo treinador. Isso vai acontecer, não é só hoje não, tá, gente? Acontece desde que o mundo é mundo e existe futebol. Então não fica nervosinho, não fica preocupado, simplesmente só tente pegar e entender o que chama futebol. Essas alternâncias acontecem todos os dias. Então, se nunca sentiu o cheirinho da grama ali na beirada, que eu tô há 21 anos trabalhando com isso, 21, eu não comecei ontem não. Então, eu conheço, acompanho e respeito principalmente cada um dos profissionais que trabalham com isso. Tem quanto tempo você está na janela, irmão? 21. 21 anos de jornalismo? 21. Sabe fazer direitinho, não sabe? A gente tenta, mas todo dia eu aprendo. Dessa vez eu aprendi mais um pouquinho. Agora, duro é cara que não entende porra nenhuma, querer apontar caminho pra você com 21 anos, Breno não Galante. sabe nada. Porque é o seguinte, veja bem, eu não vou lá, não chego no mecânico lá, Valuzeiro, quando eu vou levar meu carro pra arrumar, e fico falando pro mecânico, você tem que fazer isso aqui. Não, eu entrego o carro lá porque eu não entendo nada. Imagina você bater na cabine, tá voando lá pra Divinópolis. Aí bate na cabine do piloto lá, eu te falo assim, aqui, você tá voando muito rápido, dá uma diminuída, puxa não sei o que, aperta, me ajuda aí. Os caras querem dar palpite. Minha esposa faz isso quando eu tô dirigindo, cara. Não, mas a esposa pode. E ela sabe dirigir. As esposas podem. Ela dirige melhor que eu. O cara querer indicar pro Elton o que ele tem que fazer é duro. Valu, gostaria de ouvir. Não, primeiro eu vou ouvir é você. Primeiro é você, que você tá pipocando hoje. Tô nada. Então fala o que você acha Mas dessa ele é mudança pipoqueiro. aí. Sai o Scarpa, entra o Saravia, mano. Eu vou falar o outro lado da Saudade do repercussão. Filipão? Não, vou falar o outro lado da repercussão Você é muito dessa chato, notícia mano. do Elton. O Elton, quando trouxe essa notícia, eu vou falar aqui o que isso repercutiu nas redes sociais com os torcedores do Atlético. Porque a maioria da torcida, pelo que eu percebi no dia a dia, aí, vendo nas lives que a gente faz, nos grupos do WhatsApp, a preocupação com a formação do time. De ver o time do Atlético jogar com 3 zagueiros, porque na tradição do Atlético não se joga com 3 zagueiros, então tem muito torcedor preocupado, já sofrendo antes da hora por conta disso.
pela situação do Igor Gomes ter sido mantido no time, o Gemerson ter sido mantido no time, porque muitos imaginavam que com a saída do Filipão, esses jogadores que já não são tão queridos assim pela torcida na titularidade, a coisa mudaria. Mas é o que o Elton falou, são testes. Então, primeiro, aquele que se surpreendeu com ele jogar com 3 zagueiros, entenda que ele sempre, no Argentino Júnior, jogou dessa maneira. Ele vai tentar colocar aqui o que ele faz de melhor. O que é? É jogar com essa formação que ele já tem lá. Não encaixa no Atlético? O tempo vai dizer. Né? Ele vai tentar analisar o elenco. O treinador chegou na segunda-feira, ele ainda está conhecendo os jogadores, a característica de cada jogador. Quando ele faz uma mudança para tentar 3 zagueiros no Atlético, não quer dizer que ela vá funcionar. Tem que ver como é que vai ser a adaptação desses zagueiros aqui. Lá no Argentino Júnior, funcionou com ele. Então eu acho que o torcedor tem que ter calma. Tem muita gente criticando antes de começar a ver dentro de campo. Então a coisa ainda tem muito treino. Ó, treinou hoje, ainda tem treino quinta. Tem treino sexta-feira, né? Ele pode fazer coisas diferentes, pode até mudar o esquema se ele entender que a característica dos jogadores não encaixou. Acho que tem que ter um pouquinho mais de calma. Hoje eu estava conversando com um grande amigo e irmão que deve estar assistindo a gente. E ele me disse assim, Everton, os programas em geral, eles não podem relativizar em cima de temas polêmicos. Tem que se posicionar. Ficar relativizando aqui, porque você desagrada a partir do momento que você fala, mas você ganha pra isso, pô. Então você tem que ficar querendo, mas tem que ver. Sabe como é que é? Eu não vou falar agora, vou esperar acontecer. Eu apoio, sabe por quê? Porque a mesmice que estava aí, implantada pelo seu Filipão, que tinha um time fronha, panda, não pode mais acontecer. Então eu apoio e os testes precisam ser feitos, lamentavelmente, antes de 2 decisões. Não tem outra alternativa. O cara chegou agora, o cara precisa tentar mudar o que ele encontrou. Então o time era fronha total. O quarto colocado da primeira... Calma aí que eu vou falar e depois você fala. Porque você gosta de ficar borrifando no comentário dos outros. E não respeita o comentário do coleguinha. O time era fronha, panda. Tem que mudar, tá certo? Inacreditável. O Milito. Tá certo o Milito, tá? Agora você pode falar, desculpa. Inacreditável. O que é inacreditável? Cara, sinceramente, não tem muito o que inventar nesse Atlético. O que todo mundo reclamava do Luiz Felipe Scolari era que ele inventava demais. Inventava como? O que ele inventava? Inventava Quem demais. falava que ele inventava demais? Falando de borrifar, né? Borrifou como o programa inteiro aqui agora. Quem falava que ele inventava? E a invenção dele maior era colocar o Igor Gomes como titular nesse time. O titular tinha que ser o Rubens. única invenção Todo mundo aqui acha isso. Era o Igor Gomes que tinha que ser o titular. Então, sinceramente, a escalação que o Elton trouxe ontem, que foi do treinamento da segunda-feira, pra mim ela é inconcebível. Ele não tem um ala direito nessa escalação. Ele tem 3 zagueiros que são lentos. O ataque do Atlético não teria um ponta propriamente dito, que poderia ser o Alisson. Ele praticamente mata o Scarpa depois na segunda parte do treino, quando ele tira o Scarpa e põe o Sarabia. Eu, honestamente, até agora, de tudo que eu escutei, eu não gostei. Não gostei. Eu acho que o Atlético tem tudo para regredir, se for dessa forma. Agora, se a situação for revista até o jogo de domingo e ele perceber que tem que fazer o básico, faz o básico. E assim, o básico é muito fácil de fazer nesse time do Atlético. O Atlético tem Zarate, Hulk, Paulinho, Gustavo Scarpa, Alisson, Rubens. Poxa, faz o básico, faz o simples. Bota um volante e que seja o Bataglia. Beleza, bota o Bataglia de volante. Mas bota um volante, bota mais um meia que marca, bota um meia de criação, bota 3 atacantes. Pronto, gente. É simples. Não é tão simples não, Thiago. Ah, não? Não, sabe por quê? Não. Porque falta aí nesse detalhe que você deita colocou aí, nele, deita. postura. O atleta tem que mudar a sua postura. Isso. Não Então, o basta problema só não é o isso. treinador. Se o Atlético... Também, porque o time dele não tinha postura, porque A não tinha postura dos organização. jogadores. Porque não tinha... Porra, ô Thiago, você tá de brincadeira. Thiago, intensidade. Se o Atlético for pro jogo, pro clássico de novo, com a mesma intensidade que teve nos 2 clássicos, vai perder de novo. Se o Atlético não tiver uma postura de um time que tem foco, determinação, que está jogando de frente para a sua torcida, é torcida única. Existe uma grande responsabilidade do Atlético. A torcida não vai admitir perder o 3º clássico para o Cruzeiro na sua casa. Então a responsabilidade é muito maior. Se o time não tiver uma intensidade, aí quando você fala em Milito, você pensa o quê? Argentino, aquele cara da raça, sanguíneo, da vibração. É isso que o Atlético é. Ele vai tentar reverter isso para o Atlético. Se o Atlético for o espelho do seu treinador, eu acho que a coisa já melhora. Agora, quando a gente viu o Filipão, a gente não via isso, cara.
Não adianta só acertar a escalação, não. Se você não tiver um algo mais, olha, o Cruzeiro ganhou os 2 clássicos porque correu mais que o Atlético. Mas ele não acertou a escalação no Atlético. Ele errou a Não é só escalação, isso. ele errou a escalação nessa temporada inteira. Quem? O Filipão. Eu falava aqui que o Rubens tinha que ser titular, gente. O Rubens tinha que ser o titular do Atlético. Então, e ainda assim você defende? Acho que tá Não, tudo eu certo? acho que ele tinha condições de conseguir fazer o que ele fez na temporada passada. Então traz de volta aí, o presidente Sérgio Coelho. Não, mas eu... Traz de Não, volta. não. Peraí, Sério, já passou. Hashtag traz de volta. Já passou. Volta, Filipão. Não, já passou. Não volta. Não, Eu já acho que você tá passou. com saudade do Filipão Não e de tô- quem não, o nem um acompanha. pouco- Nem um pouco Você tá de com saudade do nem um Filipão e de pouco quem tá ao saudade. lado dele. A questão é, eu dizia, e o tempo inteiro eu disse aqui, o Atlético tem condições de voltar a ser o Atlético da temporada passada, porque ele melhorou o elenco. Só que pra mim ele errou na escalação o tempo inteiro. Eu quero falar. A falta do Rubens na escalação é um erro. O Rubens é o melhor jogador do time durante boa parte dessa temporada. Ele entra e muda o jogo. É. Então, é óbvio. Das poucas coisas que eu concordo com você. Então, a única vez que você tá certo na vida. Aqui, ó. Eu tô certo quando eu falo com você, Valu. Você é meu guru, você sabe. Que o Cruzeiro teve um treinador que eu tive a oportunidade, porque eu estava na Itatiaia, entrevistei pelo menos uns 2 ou 3 jogadores, inclusive ele, chamado Paulo Pesolano. Lembra dele? Lembro. Os caras não suportavam o tanto que ele cobrava nos treinos. E eu entrevistei alguns jogadores, mas o que mais me marcou foi o Edu. Que o Edu falava, cara, se eu estiver 1% em cima do meu percentual de gordura, ele me tira do time. E o tempo inteiro no treino é o tal do uno mais. Mas tem que ser, cara. Mas tem que ser. Não dá pra ser panda. Por que a seleção do Dorival não perdeu um dos 2 jogos contra seleções do primeiro mundo, do primeiro escalão do futebol mundial? Porque competiu, porque deu porrada, porque não pipocou e porque também jogou, com muito pouco tempo de trabalho. Simplificação de ideias, é isso que eu quero falar com o Valu daqui a pouco. Exatamente, porque nós temos que parar o programa para ouvir o Valu, porque o Valu é a voz que realmente ecoa pelo mundo, porque ele é nosso guru. Agora, atenção, meus amigos, que consultoria. Agora parem as máquinas, porque o nosso guru vai falar. Thiago Valuzeiro, ídolo máximo do Cruzeiro. Você entende, assim como entende a gente aqui, de que sem intensidade, sem nível de concentração lá no alto, sem entrega, ninguém ganha de ninguém, meu irmão? Cara, não ganha. O Thiago Fernandes, ele fala às vezes, eu tive a oportunidade de ir no aniversário dele no último sábado. Aliás, É só você, né? Aliás, mentira, o Galante consegui também foi. Eu não fui acompanhá-lo convidado. jogando futevôlei com o Bruninho CL, inclusive como jogam bem os dois, né? E o Thiago Fernandes, ele é, assim, incisivo dentro de quadra. Porém, Thiago, você era complacente com o comportamento permissivo do time comandado pelo Luiz Felipe Scolari. Um time que conseguiu que... O Luiz Felipe Scolari ficou 9 meses no Atlético, não conseguiu, por exemplo, resolver o problema das bolas aéreas. O Atlético tomou gol, que eu vou me lembrar aqui, do Cruzeiro, do Tombense e do América, no segundo jogo da semifinal. Entre outras questões, um time que em alguns momentos contra o Tombense teve um a mais e foi desorganizado, sofreu mais de um contra-ataque, podendo perder a partida. Então, quando chega o Milito, eu falei ontem, antes do Elton trazer a informação muito bem trazida aqui no programa a respeito dos testes que eram feitos, eu disse o seguinte, se fosse para ficar mais ou menos parecido, o Filipão estava. Ele não estando, se não fosse para mudar demais, o Lucas pode ser. Cara, a direção do Atlético, o Atlético como um todo, caminhou numa direção, Thiago, de que é só fazer o básico, Thiago. Por que o Filipão não fez com toda a sua experiência e capacidade como que técnico? jantada. Por que Foi ele... isso. Foi isso que eu disse. Por que ele Ele não não fez? estava fazendo. Sim, mas por que... O básico era colocar o Rubens. Mas você já acha Teimosia, eu mas acho que você é já acha teimosia que é tão dele. simples pro Milito, que chegou na segunda, mas o Filipão ficou 9 meses e teve 10 jogos para fazer isso e não conseguiu, mas você acha que o Milito, que chegou na segunda-feira, já tem que conseguir. Então ele vai galera aqui fazer tá louca. as leituras dele, o Milito, ele vai ter as convicções, ele topou correr o risco de já assumir o Atlético com menos de 10 dias para se preparar para a final do Mineiro e também para a Copa Libertadores, e ele tem as convicções. E o mais importante, eu disse ontem, o Atlético, quando faz esse movimento, está caminhando exatamente
para um movimento de não querer nada parecido com o que estava antes. Sabe o que está acontecendo aqui? Eu dei a chance de falar do Vocês Cruzeiro, estão mas não falando, quer falar. Vocês estão fazendo igual eleitor político. Desculpa. Que os caras Não falam me olha assim, desse jeito que eu apaixono. que os caras falam assim, pô, mas o fulano de tal, eu vou citar os nomes, Dantes. O Bolsonaro fez coisa errada. E o Lula? Olha só, hein? O Lula fez coisa errada. Pô, e o Bolsonaro? Vocês estão assim. Eu tô fazendo uma crítica ao Milito. Ei, Chiu, deixa eu contar uma coisa pra você. E ponto. Eu deixei a É toalha isso. em cima do box. É isso. Peguei a toalha, enxuguei, peguei ela embolada, joguei em cima do box. Aí minha esposa chegou no banheiro, eu tava lá me ajeitando, arrumando o cabelo, por sinal muito bonito, né? Tava lá arrumando e tal, ela falou assim, pô, essa toalha que você foi e o Lula? Acabou. Acabou a discussão. É sério. E essa toalha aqui embolada, vai mofar, e o Lula? Acabou a discussão. Agora, só uma dúvida. Pois não. O Milito chegou na segunda-feira. Hoje é quarta. Quarta? Dá tempo do Thiago criticar o Milito? Dá, Não é possível. dá. Ele tem que conhecer o elenco do Atlético. Exato. Ele tem 32 Como é que- jogadores lá para ele explica conhecer. pra ele como é que faz pra conhecer. E testando, É. testando, entendendo ali, conversando com o Lucas Gonçalves. E aí, o Thiago vai dar esse exemplo para a torcida do Atlético. De falta de paciência, de já chegar e criticar o treinador sem ele fazer um jogo. Sem você ver um treino dele. Aí você já está colocando que vai dar tudo errado. Aí É a também não tem jeito. escalação. Aí não tem jeito. Já disse. Mas qual Ele escalação, pode irmão? chegar Não tem escalação daqui, ainda, Thiago. como eu Thiago, disse não no tem comentário, escalação. Como eu disse no comentário, a minha crítica é: se ele mantiver essa escalação que ele testou na segunda-feira, ou adotar a escalação que ele adotou depois com a entrada do Sarabia no lugar do Scarpa, para mim é um erro. Foi isso que eu disse. É óbvio que ele. E isso eu disse no meu comentário anterior, mas vocês não estavam prestando atenção. Vocês não estão prestando atenção em outra coisa. E é óbvio que ele pode mudar daqui até o jogo de sábado. E se ele mudar, ele tem que mudar fazendo o simples. Porque o correto nesse time do Atlético é fazer o simples. E fazer o simples, pra mim, seria colocar o Bataglia como volante. Ah, mas você falou que ele não marca? Eu também acho que não, mas hoje eu fui convencido, na verdade, de uma pessoa que conversou comigo e falou assim, olha, repara os times principais do futebol brasileiro. O Flamengo não tem um volante mordedor, igual você quer que o Otávio tenha. Você é você, né? Ele falando comigo. Aí eu falei, é verdade. O Palmeiras não tem um volante mordedor, igual você quer que o Otávio jogue. Um joga com Zé Rafael, Gabriel Menino às vezes, ou Aníbal Moreno, e o outro joga com o Eric Pulgar e com o De La Cruz. Você acha realmente que precisa de um cara igual o Otávio? Eu falei assim, você tem razão. Você me convenceu. Não, eu só não usei esses argumentos, mas eu tô tentando te porque eu convencer sou falho. sobre Mas esse cara me convenceu. sobre a autoridade que o Batalha tem dentro de campo, irmão. Esta pessoa me convenceu. Eu já estou convencido de que o Ah, Bataglia você é tem que ser seletivo titular. no que chega, você absorve só o que você quer. Não, eu absorvo Porque se quando o cara o me dá mesmo um argumento plausível. partir do programa, você não não quer. me deu esse argumento. Não, só tô te Você falando. não me deu só esse tô te argumento. falando que com o Batalha, ele pode não ser o mordedor, que o Pierre que você quer de volta, mas é um cara que melhora a saída de bola, você ganha na bola aérea, ofensiva e defensiva, é um cara que meio que lidera esse meio-campo do Atlético, é um cara que tem posição física. Aí você precisou ouvir de fora, ou seja, você Então, não tá nem aí pro que eu dito digo isso, aqui. eu jogaria com o Bataglia e ou o Zaratio ou o Alan Franco como segundo homem de meio campo. E aí daí pra frente é o que todo mundo sabe. Rubens, Scarpa, Paulinho Huck. É isso. Eu posso te ajudar? Fica à vontade. Posso te ajudar ao lado do Batalha? Fica à vontade. Aqui tá contra a minha. Galante, Galante. você quer aqui no meio campo? Você quer que eu te fale quem? Quem? Rubens. Acabei de falar. Ao lado mas- do Batalha, irmão. Você lado- meteu ele tá, mais como à frente. segundo volante? É, Ah, não. Faço porque não. ele seria, porque ele... Você ele- mata o menino. Não, porque mata o menino? O menino tá com 12 anos, testosterona explodindo Não, mas na você tampa. mata a qualidade dele de chegar ao ataque. Falando em testosterona, deixa eu falar